Pessoal, confirma aí agora se vai aparecer a tela de novo. Apareceu? Apareceu, professor. Deu 10 horas no meu aqui. Eu queria perguntar para vocês, antes da gente dar sequência aqui, sobre as tarefas. Vocês estão fazendo as tarefas e tem surgido alguma dúvida que vocês queriam tirar aqui antes da minha exposição? Eu, por enquanto, não, professor. Com os vídeos que o senhor está mandando e em relação às tarefas, eu estou conseguindo fazer direitinho. Certo. E os outros? Pessoal, abra os microfones só para me dar o Eu feedback acho que aí, é para mim saber se eu posso. também. Oi. Oi, bom Estou dia. fazendo Bom de conta dia. também. Aula. Eu não entendi. Pessoal que está entrando agora, eu estou perguntando sobre as tarefas, se tem alguma dúvida que querem tirar agora, quando a gente está ao vivo. Sem dúvidas. Sem dúvidas, beleza. Então vamos lá. Bom, quando eu jogo aqui na exposição dos slides, não fica claro para mim quando alguém quer entrar. Se alguém der o grito aí que está querendo entrar e eu não liberei ainda, me avisem que eu volto lá e aceito, tá bom? Galera, vamos falar então de uma videoaula que eu já passei para vocês, mas uma exposição aqui é outra coisa, né? Porque vocês podem tirar dúvidas caso elas surjam ao longo da exposição. Então aqui é mais ou menos uma revisão do que já foi falado. No livro de vocês, a gente vai tratar desse assunto a partir da página 24, tá? Página 24 do livro de vocês é o que eu vou expor agora nesses slides. E aí vamos nós. A tela dos slides está aparecendo para vocês, neoliberalismo, a nova face do capitalismo e a nova ordem mundial, certo? Sim. Obrigado. Seguinte, para a gente compreender o que é a nova ordem mundial, a gente tem que entender o que era a antiga ordem mundial. Na realidade, a gente vive hoje a terceira e, para alguns autores, a quarta. Tem outros autores que acham que a gente está na quinta, mas o consenso é o seguinte: a primeira ordem mundial foi uma ordem chamada de monopolar, aonde quem dominava o mundo era a Inglaterra, certo? Isso se consolida com a Revolução Industrial e vai até mais ou menos na fase da Guerra Fria. Por quê? Porque na fase da Guerra Fria começa a chamada ordem bipolar. Então a primeira ordem era monopolar, a segunda bipolar. Essa ordem bipolar era caracterizada pelo domínio de duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos. Falamos sobre isso já, a Guerra Fria, aquela coisa toda. Quando termina a ordem bipolar e o capitalismo se consolida, começa aí sim a chamada nova ordem mundial, que é a ordem multipolar. E essa nova ordem mundial, a ordem multipolar, ela é baseada no capitalismo, mas sobretudo na nova face do capitalismo consolida chamada de neoliberalismo, certo? E aí, nesse sentido, vamos lá, vamos começar a aprofundar nessa situação toda aí, entendendo o que é a ordem multipolar. A ordem multipolar, ela é a ordem que muitos países dominam o mundo, não é mais um nem dois, através dos chamados organismos internacionais. Então, o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, a consolidação do capitalismo neoliberal passa a estar na frente das relações que são estabelecidas do ponto de vista econômico e político. E aí, fala-se de promoção da retomada de ideias de liberdade absoluta do mercado, intervenção estatal mínima sobre a economia. Nesse contexto, a gente tem que entender quais são as principais características do neoliberalismo. Alguém abriu o microfone aí, quer falar?
Professor, eu esqueci a página que o senhor falou. Você pode repetir, por favor, de novo? A partir da página 24. Obrigado. Título: A Revolução Técnico-Científica e a Globalização Contemporânea. Então é daí para frente que a gente está abordando aí essa questão do pós-Guerra Fria, tá? Vou permitir mais um aqui. Então, dentro dessa lógica do neoliberalismo, existem algumas características que vocês nunca mais podem esquecer, tá? Neo é novo, liberalismo era uma corrente de pensamento ligado à economia, sobretudo, mas também com outras vertentes, que pregava um lema chamado laissez-faire, laissez-faire, na França, né? Deixe passar, deixe fazer. Quem deveria deixar? O Estado. Na época era Estado absolutista e tal. Quem deveria fazer? O mercado. Então, os neoliberais defendem que a mão invisível do mercado deve gerir a economia, e não o Estado. O Estado é visto como alguém que atrapalha. Nesse sentido, vocês sabem que existem algumas empresas que são chamadas de estatais. E empresa estatal é aquela empresa que pertence ao governo. Observa aqui na minha figura, eu coloquei alguns aqui, ó. Correio, Caixa Econômica, Petrobras. Algumas são de capital misto, mas o governo é que tem ação majoritária, então é ele que manda. BNDES, Eletrobras, Infraero. Vocês conseguem me citar mais uma empresa que pertence ao Estado que eu não coloquei aqui? Que é do governo? A Vale? A Vale foi privatizada, ela era, mas foi vendida. O Banco do Brasil, por exemplo, pertence ao governo brasileiro. Então, esses neoliberais defendem que essas empresas estatais elas sejam privatizadas. O que é privatização? É você vender uma empresa estatal para o setor privado, para donos particulares. Tá aqui, ó. Privatização acontece quando empresas públicas são vendidas ao setor privado. Quando é o contrário, é estatização. Mas estatização é coisa do passado. Raramente você vai ver Estado construindo ou comprando empresas. Privatização é o que está mais na moda desde a década de 70, 80, onde o Estado tem que vender as suas empresas para o setor privado. Quem defende a privatização vai levantar alguns argumentos que são bons. Vai dizer o seguinte, olha, uma empresa que pertence ao Estado, ela vira cabide de cargos políticos. Geralmente quem vai gerir ela não tem competência porque é indicação política. É fácil desviar dinheiro dessas empresas. Todo mundo aí sabe os escândalos que envolveram a Petrobras recentemente, certo? Então, assim, existem aqueles que criticam a lógica da estatização, da empresa estar na mão do Estado. Sem falar que vão dizer que o Estado concorrendo contra o mercado, sendo o Estado quem regulamenta, quem tem informação privilegiada, isso é desfavorável ao mercado. Pensa só, nesse momento, o governo está distribuindo via auxílio emergencial R$ 600 para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade devido à questão do coronavírus, certo? Está todo mundo acompanhando isso, né? Para onde é que está indo esse dinheiro? Para a Caixa Econômica Federal. Não é para o Itaú, ou para o Bradesco, ou para outro banco, está indo para a Caixa Econômica Federal. Ou seja, bilhões e bilhões e bilhões estão sendo movimentados na Caixa Econômica Federal. Cada dia que a pessoa que tem que pegar o dinheiro fica sem ir lá buscar, a Caixa provavelmente aplica esse dinheiro e rende para ela. E o Banco do Então, Brasil, professor? bom, o Banco do Brasil também é um banco que pertence ao Estado, só que geralmente quando tem programas sociais, é a Caixa Econômica que fica na frente. Você até pode pedir portabilidade, por exemplo, o dinheiro não cair na Caixa e cair no Banco do Brasil, mas ele vai ter que passar pela Caixa, entendeu? Nesse sentido, os neoliberais defendem a privatização, defendem a redução do poder do Estado, cada vez mais, porque eles enxergam o Estado como algo que atrapalha a economia, e eles defendem a manutenção da chamada mão invisível do mercado. Ou seja, quem deve gerir a economia, quem deve determinar os rumos da economia é o mercado, e esse mercado ninguém controla. Então você pensa comigo. Então você pensa comigo assim,
Quanto é que custa uma mensalidade no Colégio Delta? Não existe um valor assim estabelecido. Esse valor vai estar associado à procura por essas matrículas aí, às vagas que estão disponíveis, à qualidade do ensino que é prestado, enfim. Vocês podem ver que outras escolas não têm a mesma mensalidade do Delta. Algumas são mais caras, outras são mais baratas. É o mercado que determina isso. Não é ninguém que fala assim, é isso aqui e pronto. Entendeu? Quanto é que vale uma bola de futsal? Eu estou aqui vendo uma bola de futsal ali no canto. Quanto é que vale isso? Depende da vontade de comprar, de quem quer comprar. Depende da qualidade da bola. Do lugar também. Depende do lugar, justamente. Para vocês terem noção, quando eu estava no Tocantins, na qualidade. Para vocês terem noção, quando eu estava no Tocantins, eu pagava R$ 120 por 2 megas de internet. Quer dizer, R$ 120 aqui você vai pagar por 80, 100, 120 megas. Acho porque lá não tem tanto acesso também, né? Aí por isso que o valor... Quase ninguém oferece, é isso. Quase ninguém oferece. Quando oferece, oferece pouco, e o pouco é o que tem. Se você quiser, você paga. Se não quiser, outro paga, você fica sem. Então, é o mercado quem regulamenta isso. E os neoliberais, eles defendem essa tese, de que é a mão invisível do mercado que determina o preço das coisas, tá? Nono ano, para a gente passar para frente, vocês têm que entender um conceito chamado lei de mercado. A lei de mercado funciona da seguinte maneira. Quanto maior for a procura por uma mercadoria, maior vai ser o preço dela. Quanto maior for a oferta dessa mercadoria, menor vai ser o preço dela. Chama lei de mercado. E aí pensa assim, ó, uma sandália havaiana. Se é a única sandália havaiana que existe em um lugar qualquer e todo mundo quer essa sandália, o valor dela vai ser mais alto ou vai ser menor? Mais alto? Maior. Por que vai ser maior? Maior é o termo, né? Porque só tem ela, então eles aumentam o preço para render mais. E quem vai vender vai fazer um leilão, não é isso? Quem pagar mais vai levar. A lei de mercado também fala que quanto maior for a oferta, menor é o preço. Galera, segura na cadeira para vocês não caírem. Vou dar uma notícia para vocês que ela é inacreditável. Há 2 dias atrás, nos Estados Unidos, o barril do petróleo estava custando menos $39. Consegue imaginar um negócio desse? Nossa, Um preço negativo. negativo, Significa que quem quisesse barril de petróleo, a refinaria não, lá a empresa que extraía estava pagando $39 para cada barril que era levado. Então eu chego lá com o navio e falo assim, ó, eu quero levar, sei lá, 1 milhão de barris. Eu ganhava $39 milhões. Você tá comprando dinheiro. Como que eu explico isso? Né? Comprando. Mais ou menos. Eles estão pagando para você levar. Tá comprando, tá estocado. Mais ou menos assim. Só que você não pagava, você ganhava, né? Você ganhava. Olha só, o que aconteceu nos Estados Unidos? Com essa lógica aí do coronavírus, grande parte do complexo turístico ficou parado, né? Aviação civil parada, táxi, Uber, viagem de caminhão, viagem de ônibus, enfim, esses são derivados de petróleo. Começou a sobrar petróleo demais para quem vendia petróleo. E, de repente, para não ter que parar a produção, eles tinham que se livrar desse estoque que eles tinham lá. E ficou mais barato pagar para as pessoas levarem, e aí não é pessoas, são empresas, lógico, né? Do que vender, do que guardar lá e esperar. Então, assim, ó, a oferta foi muito maior do que... Isso. A oferta foi muito maior do que a procura. O que aconteceu com o preço? Caiu. Isso é a lei de mercado. Entenderam? Entendeu, Felipe? Sim. Entendeu, Felipe? Então tá bom. Vamos lá, então. A ordem multipolar, os países europeus socialistas em crise passaram a abrir a economia, privatizando empresas estatais. As grandes transnacionais capitalistas passaram a expandir seus mercados, chegando, por exemplo, aqui no Brasil. Professor. Lembra que numa dessas videoaulas... Oi. Desculpa, é só uma dúvida. O senhor falou que tem empresas que são privatizadas, certo?
É meio que elas são independentes, Certo. elas escolhem o valor, Elas são, oferta e tal. assim, ó, empresa privatizada é empresa que era do Estado e foi vendida. A Vale do Rio Doce é um exemplo. Ela era do Estado e foi vendida. Hoje ela chama só Vale, né? O valor que essas empresas são vendidas depende do valor de mercado da época da venda, entendeu? E aí, assim, o Estado coloca para vender. Vamos imaginar que o Estado resolva colocar os seus projetos. É a tendência, tá? Paulo Guedes já falou isso. Que ele vai vender os Correios. Vai aparecer um monte de comprador. Ou não. Se aparecerem muitos compradores, o valor vai subir, concorda comigo? Concordo. O governo vai cobrar mais caro. Se não aparecer ninguém, ele vai ter que abaixar o valor, senão não vende. Então, assim, o valor depende do mercado do momento. Entendeu? Então, no caso, eles vão ter maior controle da mercadoria, no caso. O Estado perde o controle, quem comprar passa a ter o controle. Sim. Privado é particular. Privatização é vender para alguém particular. Eu tava pensando em questão de independência da empresa. Ó, o que que aconteceu, velho? Caraca, ele saiu do chat, velho? Ué, ele saiu de tudo. Então, E saiu no Nono B, tem uma sorte com essas lives que eu vou te contar. É, Pessoal, velho. vamos cara, dar eu aula pensei aqui que só eu agora, tinha hein? saído. Vamos dar aula aqui agora. Eu também, velho. Eu travou, eu falei, ixi, internet de casa caiu, mas não caiu, aí travou tudo, velho. Caiu energia, Ah, caiu não, internet. É, que caiu energia, tava sem internet, aí zerou tudo. Caiu, caiu os postos. Ó, isso acontece com nós, né, velho? Ave, credo. Oh, incrível. É toda aula. Toda Nossa, aula, entendeu? Toda esperando ali, fica igual caindo. o cara de... Aí quem Quando vê não que é vai só a gente, o nono A, mas, nossa senhora, sempre tem que ter a gente. a aula vai reagindo a aula pra tarde, quer ver? Não, acho que ele vai deixar do jeito que tá mesmo. Pelo jeito do Wander, você não vai deixar, não. Vai mandar a mensagem lá no grupo dos pais. Aí eu vou ter preguiça da aula da Fabiana. Voltou, o professor voltou. Voltou. Aula de Voltou? novo. Aí! Voltou? Voltou. Agora você voltou, aleluia. Eu joguei no 4G aqui, agora acho que agora vai. Agora vai. Caiu a energia? Eu não sei, caiu conexão. Pessoal, O Luiz tá todo mundo- Montalvão, pra você aceitar ele, professor, que ele vai mandar aí. Tá, tô no aguardo aqui. Continua aparecendo a tela ou não? a outra A tela. tela não, só o A senhor. ordem multipolar não, né? Não, só o seu rosto mesmo que tá aparecendo. Ok, deixa eu tentar compartilhar aqui de novo. Pô, Ana, fala alguma coisa aí. Só tá no chat. Tem vergonha. Liga a câmera, então, cara. Liga a câmera, então. Isso que é vergonha. Liga a câmera. Liga a câmera. A vergonha era Vamos estar lá. com a câmera Pessoal, ligada. apareceu de novo a tela então? Deixa eu ver aqui. A ordem Apareceu. multipolar? Ok, Apareceu. vamos dar Apareceu. sequência então. Na medida em que vocês quiserem falar, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Se não, deixa fechado para não aparecer ruído aí, para eu imaginar que vocês querem perguntar alguma coisa. Aí vamos lá. Os países europeus socialistas, que tinham basicamente empresas ditas estatais, eles passaram a privatizar
as suas empresas e vender para o setor privado. Empresas transnacionais capitalistas começam a ganhar novos mercados, buscar mão de obra barata, matéria-prima abundante, energia barata, via de transporte acessível, enfim, e começam a se espalhar pelo mundo. Empresas transnacionais são aquelas empresas que possuem matriz em um país e filiais em outras, cuja produção se dá em vários lugares diferentes. Quem viu a videoaula viu que quando chegou nessa parte aqui, eu até cantei esse hinozinho para vocês, toquei violão e tal. Alguém viu isso? Alguém lembra disso? Não, Não? acho que foi no manual. Eu vi, professor, não, eu vi. foi na nossa sala. Você viu, né? Eu tive O senhor cuidado. canta bem demais, professor. Nossa, São Uai, seus foi olhos. onde? maravilhoso. Gente? Mas tá na videoaula lá. Quem quiser pode acessar lá e olhar. Eu vi na cadeira. O fato é que, tamo junto, um ponto na média para você. O fato é que aqui foi uma brincadeira que foi feita em relação às empresas que dominam o mercado, essa coisa toda. Nem toda empresa aqui é multinacional, nem todas são estrangeiras, muitas aqui são brasileiras mesmo. Mas a brincadeira é mais ou menos assim: num posto da Ipiranga, as margens plácidas, de um voo heróico, brama retumbante. Aí vai até o final, mostrando como essas empresas têm influência em nossa vida. Eu acho que O todo senhor mundo canta conhece. bem demais, professor. Devia continuar, hein? Eu tenho vergonha, cara. Canta Eu acho aí, que ó. todo Bom mundo demais. conhece Ipiranga, Canta aí, Volvo, professor. Brahma, Skol, essa coisa toda, certo? Certo. Eu tenho vergonha, galera, eu tenho muita vergonha. Ah. Um dia o senhor consegue, professor. Um dia o senhor consegue. Na volta às Vergonha. aulas, você canta pra nós. Vou Canta pra cantar, nós. vou cantar agora, então. Porque nas voltas às aulas eu vou ter vergonha. Canta, Faz canta. um pagodinho que eu só vou no cavaquinho. Pode Legal. deixar. Se tiver conexão, né? Eu acho que não tem. Tentar achar a cifra aqui que eu canto para vocês. Galera, Câmera apostas. entendendo que isso é uma brincadeira para falar sobre a influência que as empresas têm nessa atual ordem multipolar. Muitas vezes empresas de um país que conseguem influenciar muitos países do mundo, certo? É mais ou menos assim, ó. Vamos lá, vou no batuque mesmo. Num posto da Ipiranga, as margens plácidas, de um Volvo heróico e brama retumbante, Skol da liberdade em Raider fúlgido, brilhou no shell da pátria nesse instante. É da Parker, né? Se o que nó dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seiko, ó liberdade, desafio nosso peito a Microsoft. Ó Parmalat, Mastercard, salve a Sharp. A mil, um sonho intenso, um rádio Philips. De amor e Lufthansa, terra desce. Terra provedor, né? É o formoso céu, risonho olímpicos. A imagem do Banespa resplandece. Dileto pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandene, serpa gelada, entre outras mil, és tu vinil, compaque amada, do filco deste solo és mãe, Doril, Coca-Cola, Bombril. Arrasou, professor. Nossa, arrasou. Ai, que vergonha. Eu lembro do tempo que eu era tímido, Maravilhoso. galera. Tá bom. Fica claro, então, que nessa ordem multipolar, quem domina a economia mundial são as empresas transnacionais? Claríssimo. Essa era a intenção. Continuando, então. A concorrência cerrada pelo mercado levou nações a se organizarem em blocos econômicos. Para quê? Para fortalecer as suas empresas, suas economias e priorizar, o comércio entre eles. Na aula passada, nessa aula ao vivo nossa, aí, nós falamos muito sobre a lógica dos blocos econômicos, né, os tipos de integração, zona de livre comércio, união aduaneira, enfim, essa coisa toda aí. E aí, o que acontece? A bipolaridade, da época lá, Estados Unidos e União Soviética,
passa a dar lugar à multipolaridade, essa onde eu falei para vocês, em que conglomerados internacionais, muitos países em organismos internacionais passam a dominar o mundo e não só mais um ou mais dois países, certo? E aí, vamos lá. Essa integração, ela apresenta alguns desafios. O primeiro deles, a necessidade de se reorganizar o comércio externo. Turminha, pensem comigo aqui, por favor. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Tá, né? Se cair, dá o grito aí, não sei como. Você vai dar o grito, se eu cair, eu não vou escutar, né? Mas, enfim. Mas vamos lá. Pensem comigo, por favor. Essa nova ordem mundial, ela faz com que mercadorias comecem a circular de um país para outro, certo? Imagino que todo mundo aí tem algum produto made in China, ainda que não saiba. Depois você olha na etiqueta da sua mochila, se você tem essas bolsinhas de colocar lápis e caneta, depois olha para ver. Você vai ver que um made em algum país lá da Ásia, provavelmente nisso aí. a E aí, maioria é eletrônica, né, professor? a maioria Eletrônicos. vem da China, principalmente, né? Aquele radinho que eu uso lá na sala de aula, com o microfonezinho, é da China, por exemplo. E olha que eu comprei nos Estados Unidos. Quer dizer, um brasileiro vai nos Estados Unidos como produto da China. Imagina um chinês que fez isso, nem imaginou que isso ia parar aqui no Brasil. Mas enfim, a lógica é a seguinte, ó. Se um produto sai de um país e ele é vendido para outros países, provavelmente esses outros países vão ter dificuldade em produzir esse mesmo produto se ele chegar barato, porque o povo vai querer comprar o importado. Imagina só, se a Coca-Cola chegar aqui no Brasil a um custo final de R$ 2, alguém vai querer comprar Chuá, Rinco, Star, Grapete, outro refrigerante qualquer? Provavelmente não, né? E aí o que acontece? Quem é que fabrica Chuá, Grapete, Rinco, Star, esses refrigerantes aqui? Quem fabrica aqui é o empresário daqui. E ele gera emprego aqui. E ele paga imposto aqui, ele gera renda aqui. Se todo mundo comprar Coca-Cola que vem de fora, o que vai acontecer com essa empresa? Fale, Ela vai falir. E as pessoas que trabalham lá? desempregado. Vão ficar desempregados. E, consequentemente, não vão ter salário nem para comprar essa Coca-Cola que está chegando aqui a R$ 2. Porque ele vai estar desempregado, não tem dinheiro para comprar. Então, assim, Mas tem alguns governos que vêm aqui para o Brasil com incentivos fiscais, né? Do não, governo. pois é, o que acontece é isso. O governo local, ele tende a criar alguns empecilhos para que esses produtos de fora entrem aqui. O primeiro, cobrando impostos. Cada produto importado que chegar vai ter que pagar tantos reais de imposto. E aí o produto fica caro aqui dentro. Vocês sabem que produto importado geralmente é caro, não é isso? Você vai Claro. comprar um PlayStation nos Estados Unidos, ele vai custar muito mais barato do que é aqui, porque aqui tem imposto de importação, certo? Agora, vamos lá. Quando os estados começam a cobrar impostos para que produtos estrangeiros não entrem, ou entrem muito caro, quando os estados começam a dar incentivos fiscais para produtores locais venderem seus produtos mais baratos, essas coisas todas aí, esses estados estão, de certa forma, atrapalhando a vida das pessoas que querem exportar suas mercadorias. Estão atrapalhando a vida de empresários internacionais. Para evitar que isso aconteça, esses empresários reúnem com seus governantes e meio que pedem, às vezes exigem, dependendo do poder que eles tiverem diante dos governantes, para que os governantes busquem outros governantes para que eles façam acordos chamados blocos econômicos. E aí vamos nós. Qual que é a primeira integração dos blocos econômicos? Zona de livre comércio. O que quer dizer isso? Que ninguém cobra imposto de ninguém nas mercadorias que são trocadas entre os países. Quem que ganha com isso? Quem mais ganha com isso? Turma, vocês estão me ouvindo? Eu tô, mas eu esqueci. Ok.
Se as mercadorias circulam de um país para outro, sem ter que cobrar imposto sobre elas, quem mais ganha com isso são os empresários. Ah, tá. Entende? Ele que vai vender a mercadoria. Quer ver? Vamos lá. Me fala de uma mercadoria estrangeira que vende muito aqui no Brasil. Coca-Cola? Coca-Cola, McDonald's, Windows, Burger King. Burger King. Cara, quem é que tá ficando rico quando o povo brasileiro compra isso? Os empresários? Os empresários, donos dessas empresas. E esses empresários estão aqui? Sim. Não estão aqui. Isso aí é outro país, velho. Essas empresas são de outros países. E aí o lucro vai para esses outros países. Entende? Gente, o Brasil é inundado dessas empresas. Por exemplo, ó, vou falar de algumas que não são tão conhecidas, mas que todo mundo sabe que existe. A Leroy Merlin, que mexe com material para construção, ela é francesa. Lá na Jaiara tinha uma tal de Vicunha, que era uma fábrica de tecelagem muito importante, uma grande multinacional da França. Você vai ali na concessionária Fiat e compra um carro da Fiat. A Fiat é de onde? Da Itália. Da Itália. A Volks, um Gol da Volkswagen. A Volkswagen é da Alemanha. Cada vez que você compra isso. Ford, Chevrolet. É isso. Tentou pelo menos, né? Cada vez que a gente compra um produto desse, cuja matriz dessa empresa é fora do Brasil, o lucro vai para lá, não é para cá. Então é bom para o empresário. De qualquer maneira, a gente tem que entender que dentro dessa lógica neoliberal, dessa lógica da globalização capitalista, essa é uma realidade, tá? Agora, acreditem, o Brasil também tem algumas empresas que lucram no mercado dos outros. Por exemplo, em Paris, em um shopping lá muito top, lá em Paris, eu vi que uma das lojas mais concorridas lá era das Havaianas. Lojas Havaianas. Havaianas é nacional, entendeu? O pessoal lá adora usar Havaiana, acha chique, inclusive. Agora, claro que a Havaiana lá não é pura borracha, né? Tem alguns enfeitezinhos, tem umas coisinhas, mas enfim, é Havaiana. Dois adereços. Exatamente. A Petrobras, ela vende para outros países, não só para o Brasil, certo? Existe um grupo chamado Votorantim, que é de mineração, que também está em muitos países. O Brasil também tem Mas seus... eu tenho cimento. Oi? Não entendi, alguém falou alguma coisa aí. Outra realidade, meu povo. A competição entre os países se acirrou. Quem que é o país mais poderoso do mundo hoje, economicamente falando? Estados Unidos? Ponto para os meninos. E o segundo? Rússia, China, né? Uma dica, começa com X e termina com Na. China? Muito bom, a China. Cara, há um tempo atrás, os Estados Unidos estavam muito na frente da China em relação ao PIB. Hoje a China está coladinha ali. E tem gente que já está dizendo que daqui a poucos anos a China passa os Estados Unidos. Com essa lógica de coronavírus aí, pode ser que a China passe mais rápido ainda. Porque aconteceu lá primeiro, eles recuperaram lá primeiro, e o mundo está enfrentando a crise ainda, enquanto a China já está em recuperação. Mas, de qualquer maneira, até a economia da China caiu. O fato é que a competição entre os países se acirrou. E aí não se enganem, viu? Quanto mais produção industrial, quanto mais dinheiro, quanto mais PIB elevado, mais investimento em tecnologia, em armas. E aí o país começa a ganhar importância em outras pegadas também, como a militar. Novas relações comerciais passaram a ser estabelecidas. Nesse contexto surgem os blocos econômicos. E aí, galera, esses blocos não são padronizados, existem níveis de integrações que são diferenciados. Começando aqui, ó. Estágio 1, zona de livre comércio. Tomem cuidado para no dia da prova vocês não falarem zona livre de comércio. Uma zona livre de comércio é uma zona que não tem comércio, certo? Uma zona de livre comércio é uma zona onde o comércio é livre. Eu faço essa observação porque sempre tem um aluno que na hora da prova troca. Zona livre de comércio. Numa zona de livre comércio, os países combinam que vão reduzir até eliminar qualquer tarifa entre eles.
E aí, claro, busca-se a livre circulação de mercadorias. O primeiro exemplo é aquele em que países combinam que não vão cobrar impostos entre si, só entre eles. Por exemplo, tem o NAFTA, aqui, ó, Estados Unidos, Canadá e México, entre eles a mercadoria circula livremente. Claro, galera, que sempre tem uma ou outra exceção para um ou outro produto, tá? Mas vamos nos apegar à regra. O Mercosul, entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, mercadorias circulam livremente aqui também. Tem a APEC, a Associação Econômica da Ásia e do Pacífico, que vai envolver esses países de verde aqui, ó, dos dois lados do Oceano Pacífico. A PEC é bem grande. A PEC é grande. A PEC, depois de consolidada, vai ser o maior bloco. Estados Unidos e Canadá tem 2 blocos. Sim, tem alguns países que pertencem a outros blocos, tá? Enfim, galera, o primeiro acordo chama Zona de Livre Comércio. Show? Livre circulação de mercadorias sem cobrança de imposto. Ô, professor, Senhor. no caso lá, tinha os Estados Unidos participando de 2, Sim. no caso. Tem como um país participar de mais, vamos dizer assim, de um e outros mais também em relações comerciais? Sim, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, além da APEC, além do NAFTA, eles participam, embora o Trump diz que vai tirar, e parece que vai tirar mesmo, de um acordo chamado Acordo Transpacífico. Seria um terceiro bloco, tá? Esses países asiáticos aí, ó, pertencem ao Chile, então, o Chile pertence a um monte. O Chile é associado do Mercosul, o Chile é esse aqui da setinha, tá? Estão vendo a setinha? Sim. É esse aqui, ó. Parece uma lombriga o Chile. O Chile participa como associado do Mercosul, como associado ele participa do NAFTA, como membro efetivo ele participa do Pacto Andino, e aí o Chile participa da APEC, da Associação do Pacífico. Assim, tem países que participam de muitos blocos, tá? Tem países que participam de poucos blocos. Enfim, o Brasil participa só do Mercosul, né? Só do Mercosul. Isso. Existe um acordo no Mercosul que diz que para um país participar de outro bloco, todos os outros têm que concordar. Então o Brasil está meio que amarrado nisso aí, tá? Depois que os países combinaram que vão reduzir até eliminar as tarifas entre eles, consolidando a zona de livre comércio, tem o segundo estágio. O segundo estágio, meu povo, chama União Aduaneira. Nesse estágio aqui, além de praticar o primeiro, que é a zona de livre comércio, os países combinam que vão adotar a mesma tarifa para produto que vem de fora do bloco. Lembra, entre eles não tem tarifa. E eles vão combinar cobrar uma tarifa comum para produto que vem de fora. Lógico que eles vão cobrar essa tarifa mais cara, para evitar que o produto de fora do bloco entre no bloco. E dentro do bloco eles vão vender só o deles mesmo. Zona de livre comércio, entre eles circula sem tarifa nenhuma. Então esse é o segundo estágio. Quem é que pratica isso? Mercosul e União Europeia. Mercosul mais ou menos, União Europeia na integridade. Tudo na União Europeia é de verdade. No Mercosul tudo é mais ou menos. Até a zona de livre comércio aqui é mais ou menos. Certo? Segundo estágio, União Aduaneira. Alguma dúvida? Não. Não? Ok. Terceiro estágio, mercado comum. Aqui é o seguinte, depois que eles já combinaram que não vão cobrar imposto entre si, zona de livre comércio, depois que eles combinaram que vão cobrar o mesmo imposto para produto que vem de fora, União Aduaneira, tem o terceiro estágio chamado mercado comum. Nesse estágio aqui, pessoal, tem livre circulação de tudo, bens, serviços, capitais, mercadorias e, principalmente, pessoas. É como se as fronteiras dos países fossem abertas e as pessoas circulassem livremente como se fosse um país só. Esse estágio é o mercado comum. Lógico que junto com as pessoas vão serviços, porque quem presta serviço são as pessoas, né? Então, se o cara forma para ser professor na Espanha, ele pode dar aula na França. Se o cara é um engenheiro na Itália, ele pode exercer a engenharia dele lá na, sei lá na Suécia. Enfim, tem livre circulação de pessoas no mercado comum e, consequentemente, de mercadorias, serviços, capitais, enfim. Eu chamo a atenção de vocês para um detalhe, porque eu gosto do detalhe. Do detalhe, muito bom. O nome do Mercosul é Mercado Comum do Sul. Consequentemente, deixa eu só terminar aqui e já te escuto.
Consequentemente, todo mundo pensa que Mercosul é um mercado comum. Mercosul, mercado comum do Sul. Galera, não é. Mercosul não é mercado comum. Porque para ser mercado comum tem que ter livre circulação de tudo. E o único país que tem livre circulação de tudo, inclusive pessoas, é a União Europeia. Pode perguntar. Quem que ia perguntar e eu interrompi, pode perguntar agora. Não, professor, ele só tinha finalizado a sua fala. Ah, tá. Para mim era uma pergunta, desculpa. Galera, então, nesse sentido, lembra, tá? Mercosul não é mercado comum. Mas por que chama Mercosul, então, professor? Por que chama mercado comum do Sul? Porque o plano é que no futuro vire um mercado comum. Seja um mercado comum. Agora, não é fácil fazer isso. Imagina se você abre as fronteiras do Mercosul inteiro e abre a fronteira, por exemplo, Paraguai, Brasil, Uruguai, Argentina, Venezuela. O que vai acontecer? Se as pessoas puderem. Para outros países. Principalmente o venezuelano vai vir para os outros países, porque a Venezuela hoje passa por problemas, não é isso? Sim. O Brasil vai ficar entupido de paraguaio, de uruguaio, de argentino. Então, assim, não dá para fazer isso tranquilamente, não. Os países têm que ter um equilíbrio no desenvolvimento, não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso, mas é o caso da União Europeia. Mesmo assim, para eles lá tem alguns problemas por causa disso. Enfim. Depois... Tanta coisa. Pois é. Depois do mercado comum, tem o quarto estágio. Pessoal, o quarto estágio chama União Política Monetária, Econômica e Monetária. É quando a política econômica é feita em conjunto e a moeda é uma só. Então, nesse caso aqui, além da zona de livre comércio do começo, da União Aduaneira, do mercado comum, os caras estabelecem uma política monetária em comum e uma moeda única. E essa moeda única é o Euro. O euro. Saúde. Eu deveria ter colocado umas imagens de euro para vocês aqui, mas eu esqueci. Acho que todo mundo aí já viu o euro, né? Enfim, o euro é a moeda que circula basicamente em todos os países. Eu não posso falar que são em todos. Por quê? Porque tem país lá que não adotou o euro. Não é obrigado a adotar, entendeu? Por isso nós dizemos que os países na União Europeia que adotaram o euro são chamados de zona do euro. Aí eu posso dar alguns exemplos: Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, são países que pertencem à zona do euro. Agora, teve um país que todo mundo conhece, que é a Inglaterra, que nunca adotou o euro, por exemplo. Mas a nossa ideia aqui não é falar de blocos econômicos, e sim de integrações econômicas, né? Quando a gente for falar de blocos, a gente aprofunda nisso aí. Beleza? União monetária, você vai lembrar de quê? Moeda? Uma moeda só? Moeda única. Show, é isso aí. Pessoal, tem um quinto estágio que ninguém atingiu. O quarto, só a União Europeia. Esse quinto ninguém atingiu. Nesse caso aqui, chama integração política econômica total. Nesse caso, essa integração se consolida quando todos os países resolverem abrir tudo para virar uma coisa só. Uma só força armada militar, só política ambiental, uma só legislação, uma só tudo. Nesse caso, os países abrem sua autonomia. Eles deixam de existir em nome de um grande bloco que vira um país só. A intenção da União Europeia, aí deixa eu adiantar isso para vocês, é criar só um hino só, um governante só, uma lei só, enfim. Esse seria o quinto estágio, ninguém atingiu ele, mas enfim, a União Europeia possivelmente... É só um país só. É como se fosse um país só. É mais difícil também, né? Que para conciliar todas essas, tipo, Integrações. requisitos em um só, em todos os países, como é tudo diferente, integrar um só é bem difícil. E assim, ó, na Europa, que é o que está mais avançado nessa direção, existe muita rivalidade entre os países. Eu fui perguntar alguma coisa em inglês para um cara na França, ele ficou de cara feia para mim. Ele falou assim, fala na minha língua. Eu, I don't consigo. E o cara ficou emburrado lá, até que ele me respondeu, porque, enfim, atendia numa espécie de banco lá, né? E aí ele tinha que me atender, não tinha jeito.
mas eu não sabia nem falar inglês direito, eu ia falar em francês, né? Eu falei para ele assim, fala na minha língua você. Ué, por que ele não podia falar português comigo também? Porque estava na França, seu trouxa. Aí, nesse sentido, o inglês não quer falar francês, o alemão não quer falar inglês, o francês não quer falar alemão, porque... Agora, imagina integrar isso aí tudo num país só. A grande pergunta é, qual que vai ser a língua? Verdade, Qual né? vai Até as pessoas que Aí fica difícil. né? Qual vai ser o alfabeto que as crianças vão aprender? O grego? O italiano? O português? Então, os assim, é dois, complicado. revezar. Todos eles? Aprender todos logo de uma vez. Os documentos oficiais vão sair em 30 línguas diferentes? Então, assim, é complicado mesmo, galera. Eu acho que dificilmente vai ter essa integração total aí, tá? Seguindo, a integração entre os países. Imagino que apareceu uma outra imagem para vocês aí. Sim. Esses aqui são os principais blocos econômicos do mundo, tá? Vamos Segundo pela o cor. IBGE, Isso. Verdinho, Mercosul. Alaranjado, Comunidade Andina. Aqui. Roxo, União Europeia. Olha que na extensão a União Europeia é pequenininha, né? Os países europeus são pequenos. Uhum. Mercado Comum Centro-Americano, MCCA, aqui, ó, na América Central, quase ninguém fala dele. Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, North America Free Trade Agreement, é isso. Aqui, Estados Unidos, Canadá e México. Enfim, a formação de blocos econômicos promoveu a união de países com diferenças demográficas, econômicas e sociais. Você imagina aqui, ó, Estados Unidos, Canadá e México. Se abrisse a fronteira, o que ia acontecer? Todo mundo iria para os Estados Unidos. Principalmente México. os mexicanos, né? Principalmente os mexicanos. As integrações que prevalecem sempre são as econômicas, ao invés de integrações socioculturais. Aqui não abriu a fronteira para as pessoas passarem, mas abriu a fronteira para as mercadorias passarem. Zona de livre comércio. Nesse contexto de maior integração entre os países dentro de um bloco e entre os blocos do mundo econômica. Essa crise econômica vai atingir, além da Grécia, todos os países da União Europeia. Por quê? Porque todo mundo usa o euro, usa a mesma moeda. E, de repente, se nos Estados Unidos acontece uma crise econômica, todos os países que dependem dos Estados Unidos vão passar por crise também. Pessoal, a gente está vivendo isso agora, sentindo na pele, tendo que dar aula de dentro de casa. Eu nunca dei aula de dentro de casa na minha vida. O que está acontecendo agora? O que está provocando a gente ficar confinado aí? A se adaptar? Ao quê? A lógica do coronavírus. Onde é que isso surgiu, meu povo? Lá na China. Pelo menos é o que acredito que tenha acontecido, né? A experiência econômica. Estudiosos falam. Né? Olha o que é um mundo globalizado. Quando o vírus surgiu na China... O planeta chegou aqui. Né? Quando o vírus surgiu lá, só tinha lá. Todo mundo no mundo sabia que só tinha lá, que era um vírus que podia chegar aqui. Lembra que o nosso governo trouxe brasileiros que ficaram aqui em Anápolis e tal? E ficaram em quarentena aqui, que não tinha nenhum caso. Galera, a primeira morte aqui tem mais ou menos uns 33 dias só. Já são mais de 3 mil. E aí o pessoal foi fazendo vistas grossas. Na Itália morreram 20 e tantos mil. Nos Estados Unidos está chegando a quase 50 mil. No Brasil, 3 mil. E assim, o negócio espalhou para o mundo inteiro. Nesse mundo globalizado, tudo é globalizado. Principalmente a economia. Então todo mundo depende de todo mundo. Tá? Nesse contexto de maior integração, as crises são globais. Oi. Aí agora que a economia tá tipo baixa, a China aproveita para comprar as coisas, né? Igual o barril de petróleo, ela vai lá e compra. Aí quando o preço subir, ela já tem os barris. E estoque, já tem estoque. Assim, ó, quem tem dinheiro sobrando nesse momento vai se dar bem. Compra bom. Quem tem dinheiro vai conseguir se manter nessa quarentena. Porque vai comprar tudo barato, né? Agora, também tem que alertar vocês o seguinte, a China também está perdendo com isso, viu?
Tem umas teorias aí mirabolantes de que a China está lucrando, que ela inventou a doença para quebrar a economia mundial e eles ficarem ricos. Olha só, já tinha mais de uma década que a China não registrava queda no seu produto interno bruto. A economia chinesa não fechava no negativo. Esse ano vai fechar. Então, assim, está todo mundo pagando, alguns sofrendo menos que outros. Ainda Tá? tem a fabricação de EPIs, né? Também que ela tá mandando para cá. Sim, porque como começou primeiro lá, eles tiveram que dar o pulo deles primeiro lá. Como agora lá está desacelerando, tem sobrado equipamento para eles. Aí eles têm vendido para o mundo inteiro. Isso é fato. Né? A China vai passar por essa crise de uma forma melhor do que os outros. Aparentemente. Porque ela está preparada já. Exatamente, porque ela foi primeiro. Entendeu? Se fosse no Brasil primeiro, também seria melhor aqui. E dizem que já é a terceira evolução desse vírus já. Exatamente. E qual é a grande vantagem de ter sido primeiro na China? Quanto mais gente pegou lá, mais gente criou imunidade. Aí é o seguinte, meus queridos, ou você morre, ou você pega imunidade. Você fica fortalecido. E aí, quem morreu, morreu. Quem não morreu, está com imunidade agora. Então é muito difícil, assim, acontecer o que aconteceu na China antes. Só com aqueles que não pegou ainda. Mas são raros os que não pegaram, né? Com a circulação que esse vírus tem. Isso vai, infelizmente, acontecer aqui também. Aqui em Anápolis hoje, se eu não me engano, são 33 casos. Eu vi a atualização, não sei se atualizou depois disso. Mas vai chegar um tempo que todo mundo vai ter esse negócio. Tomara que em uma época em que no futuro, talvez, em que o sistema de saúde consiga suprir todas as necessidades. Né? Mas é uma coisa assim, que é quase que impossível não acontecer. Certo? Galerinha, para encerrar essa aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre o Brexit, que é a saída da Inglaterra do bloco, do Reino Unido, né, de um modo geral, do bloco da União Europeia. Isso aconteceu esse ano, tá? Por que isso aconteceu? Aí eu já falo na próxima página. Deixa eu só adiantar aqui para vocês a diferença entre plebiscito e referendo. O que é um plebiscito? Plebiscito é uma consulta popular antes de uma lei ser colocada ou de um ato do presidente ser colocado, para ver se o povo concorda ou não. Referendo é uma consulta popular depois que a lei é feita. E aí o presidente faz, galera, vocês concordam ou não? Aí o referendo vai dizer se concorda ou não. Referendo não tem poder de lei, plebiscito também não. É só consulta popular. E aí, a partir daí, os governantes fazem. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o Brexit passou por um plebiscito. E aí, esse plebiscito era para ter dado como vencedor a continuidade no bloco, só que, para surpresa de todo mundo, o vencedor foi a saída do bloco, como vocês estão vendo aí nas figuras. Agora, o que levou o inglês, o britânico, de um modo geral, o cidadão do Reino Unido, a optar por sair do bloco? Eles falam de perda de soberania para tomar decisões, já que as decisões têm que ser tomadas dentro do bloco, não individualmente. Promessa de reverter os impostos que eram dados ao bloco para o setor interno de saúde, e agora está fazendo muita diferença, porque esse dinheiro está ajudando no combate ao Covid, lá na Inglaterra. E a incapacidade de autonomia política no controle de imigração. Pensa só, na União Europeia tem livre circulação de pessoas, certo? Mercado comum. Se uma pessoa consegue furar a fronteira da Grécia e entrar na Grécia, ela pode ir para qualquer lugar da União Europeia, inclusive para a Inglaterra. E dentro do bloco, a Inglaterra não podia fazer muita coisa, porque tem livre circulação de pessoas lá dentro. E aí, esses três motivos levaram as pessoas a quererem sair do bloco. Consequência do Brexit. O que de ruim pode acontecer ou de bom pode acontecer para eles? Vamos lá. O Reino Unido, ele tem a Escócia, tem País de Gales, tem Inglaterra e a Irlanda do Norte. Nesses lugares aqui, ó, Irlanda do Norte e na Escócia, o povo votou contra a saída. E vão ter que sair porque o Reino Unido votou a favor da saída. Ou eles saem do Reino Unido e ficam no bloco, ou eles saem do bloco junto com o Reino Unido. E essa foi uma consequência negativa para eles. Endurecimento da política de imigração. Aí, assim, essa, para os ingleses, é boa, porque eles podem fechar a fronteira e deixar entrar só quem eles querem mesmo, independente da União Europeia. Queda do valor da libra esterlina é a moeda de lá, ela desvalorizou por conta da saída do bloco, redução da classificação de risco e investimento do país,
O risco de investir na Inglaterra agora é menor, por quê? Porque não depende mais dos problemas do bloco e possível estímulo à saída de outros países. Aí é uma consequência negativa para o bloco inteiro. Porque daqui um pouco pode ser que a Alemanha queira sair, a França, a Grécia, Portugal, enfim, essas são consequências. Ok, galera? Alguma dúvida? Não. Por Tranquilo? enquanto, não. Não. Então tá bom. Vamos até aqui, para vocês terem tempo aí para migrar para outra aula, se for o caso, enfim, para a coisa ir se organizando. Façam o exercício dessa semana com atenção. Se tiverem dúvidas, tragam para a semana que vem. Já mandei a videoaula da semana também, espero que vocês já tenham visto. Quem não viu, veja. E a gente vai avançando no conteúdo, tá? Daqui um pouquinho, a gente termina essa apostila. Eu já vou entrar na próxima apostila. Tudo bem? Grande abraço para vocês todos. Já fizeram a prova ou ainda não? Que prova? Vai ter uma provinha para vocês aí. Já fizeram até Não, as eles estão questões. estudando ainda que dia que vai fazer essa prova. Ok. Nem E Vocês vão esperando ser... a confirmação da Secretaria da Educação. Tá certo. Vocês vão ser avisados e quando fizerem, boa prova também, porque a prova já está pronta, tá? Obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Com E Deus um também. bom resto de sexta-feira aí. Tchau. 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 Caraca, Marcelo.